Senhoras e senhores, boa tarde. Bem-vindos à Bienal Mineira do Livro 2022. Realização, Grupo Asas Realizando Ideias e Câmara Mineira do Livro. Apoio Cultural Mineiríssima Web Rádio. A sessão deste momento é o nosso Café Literário, com o tema A Potente Literatura de Carlos Marcelo, mestre do romance policial. Convidado especial Carlos Marcelo, mediador Rogério Faria Tavares, a curadoria desta sessão da Academia Mineira de Letras. Oferecimento Planeta de Livros. Carlos Marcelo, nascido em 1970 e formado em Comunicação Social pela Universidade de Brasília, UNB. Carlos Marcelo é jornalista, escritor e roteirista, além de repórter, editor e crítico cultural desde 1994, com passagens pela Rádio Cultura FM, pela Editoria de Cultura do Correio Brasiliense e Estado de Minas. Neste último, é diretor de redação desde 2016. Marcelo é autor dos livros Nicolas Ber, Eu Engoli Brasília, 2002. Renato Russo, O Filho da Revolução, de 2009. O Fole Roncou, Uma História do Forró, com Rosualdo Rodrigues, em 2012. E dos romances Presos no Paraíso, 2017, lançado na França pela editora Gallimard, com direitos audiovisuais comprados pela produtora RT Features. E Os Planos, lançado no segundo semestre de 2021 pela editora mineira Letramento e incluído na lista, nas listas dos melhores livros do ano das revistas Bula 451. Rogério Tavares é advogado, jornalista, mestre em Direito e doutor em Letras. Foi presidente do BDMG Cultural e atualmente preside a Academia Mineira de Letras. Também pertence ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ao Instituto dos Advogados Brasileiros e ao PEN Clube do Brasil. É cronista semanal do Diário do Comércio desde 2016. Entre seus livros estão A Noite dos Mascarados, Contribuições para a História do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, Contribuições para a História do Instituto dos Advogados Brasileiros e Contribuições para a História do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Bem-vindos à sessão Café Literário. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado, Renato, pela sua introdução. Obrigado ao querido jornalista Carlos Marcelo. Muito obrigado por ter acolhido tão generosamente o nosso convite. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para falar de literatura, né? Assim, é sempre um encontro marcado para falar de livros no país como o nosso. É sempre uma oportunidade que a gente não pode perder, né? É isso aí. E o Café Literário é fruto de uma parceria entre a Academia Mineira de Letras e a Bienal Mineira do Livro. Hoje vamos falar sobre a trajetória de Carlos Marcelo na literatura. Vamos conhecer um pouquinho como ele foi formando essa obra que já é potente, já é importante, reconhecida e premiada, mas eu vou começar do começo. Carlos, o Renato falou aí na abertura que você é da Paraíba, mas a gente sabe que depois você foi para Brasília. Eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso público a sua relação com estas duas cidades, João Pessoa e Brasília. Rogério, é interessante porque as duas são decisivas na minha formação como leitor, né? Eu sou de João Pessoa, como você falou, morei lá até os 10 anos, depois morei no Recife, né? Importante cidade. Exatamente, e faço questão de falar como os recifenses, que é no Recife, não é em Recife, claro, porque senão eles brigam com a gente, né? Lá tive que me defender um pouco, porque os pernambucanos sempre acham que a Paraíba é um anexo, tem que ser anexada, né? Já tentaram roubar o Ariano Suassuna, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse avanço dos pernambucanos em cima da Paraíba. E fiquei lá até os 15 anos, quando me mudei para Brasília. Fiz o que era o segundo grau, o ensino médio em Brasília, e entrei para a Universidade de Brasília, UNB, onde fiz o curso de Comunicação Social com a graduação em Jornalismo. As duas, como você me perguntou, as duas cidades são muito importantes porque, de certa forma, a gente acaba revisitando nos livros, e a gente vai passar um pouco para falar sobre eles, né?
eles têm uma ligação direta, apesar e é interessante que talvez os livros que são de não ficção sejam mais relacionados com a minha vida pessoal do que as próprias ficções. O caso a gente vai falar sobre isso, a biografia do Renato Russo é um personagem que me causa um grande impacto ao chegar em Brasília, em 1985, porque é exatamente o ano que a Legião Urbana sai de Brasília. Então eu chego quando eles saem. E tenho algumas histórias para contar sobre isso. Mas, na verdade, assim, a minha primeira lembrança como leitor é ainda em João Pessoa, de o meu pai me levar para a biblioteca municipal, e é muito imponente a biblioteca, e lá a gente pegar alguns livros, anotar, sabe, fazer fichas, assim, ter a responsabilidade de devolver. E muitos livros de ficção brasileira, Encontro Marcado, do Fernando Sabino, sempre foi uma grande referência, mas também os primeiros livros policiais. Então, eu descubro a literatura do Conan Doyle, de autores do Simenon, mas especialmente da Agatha Christie. Uma das primeiras, eu lembro perfeitamente de pegar, assim, meu pai tinha a coleção da Agatha Christie, que era da Nova Fronteira, né? Isso. E ficar muito impressionado a ler aqueles livros, né? Especialmente o Caio Pano, que é a última aventura do Hercule Poirot. Isso era nos veraneios, assim, na praia, sabe? Então tinha uma coisa meio de sentir um pouco essa atmosfera. Além, claro, de grandes clássicos que eu revisito até hoje, como Viagem de Gulliver, do Jonathan Swift, que, na verdade, depois você descobre que é um livro para adultos, né? Não é muito para crianças. Parece para criança, mas não é muito, né? Não é muito para criança. Então, esses livros foram decisivos na minha formação como leitor. E, quando eu chego em Brasília, aí já a visão muda, porque a Universidade de Brasília foi um espaço muito interessante para a experimentação. Ela ainda é uma universidade que te permite, como idealizada pelo Darcy Ribeiro, né, mineiro de Montes Claros, ela permite uma experimentação e eu fiz algumas disciplinas nas letras, na própria comunicação, disciplinas que associadas com a imagem, análise da imagem. Então a gente lia muito, e a Biblioteca Central dos Estudantes da UNB, a BCE, é um paraíso nesse sentido. Então também está ali, a minha formação como leitor também deve-se muito a essa incursão para a UNB. E o começo no jornalismo profissional, como é que foi? Bom, eu começo na editoria de esportes, que é uma coisa que eu gosto muito, ainda não escrevi sobre esportes, mas até porque eu acho muito difícil escrever sobre esportes, né? Esportes é muito imagem, assim, é um desafio muito grande. Reproduzir em palavras a emoção e o que acontece em um jogo de futebol, enfim, ou um jogo de tênis. Eu começo na editoria de esportes e logo depois eu vou para a editoria de cultura do Correio Brasiliense, onde eu começo a escrever sobre música primeiro, depois sobre cinema também. Não foi literatura, senão a literatura eu gostava muito de ler, mas não foi por onde eu comecei a escrever. E, ao mesmo tempo, eu trabalhava na Rádio Cultura, onde eu fazia um programa de música também, dedicado a lançamentos de rock, que foi uma coisa que sempre me interessou também, e comecei a conviver com esse ambiente um ambiente libertário também numa rádio oficial, e que, a gente, dando um spoiler, que acho que está um pouco impregnado em Os Planos. Completamente. Então, assim, isso deságua 20 anos depois nessas lembranças que eu guardo dessa experiência, dessa incursão no rádio, que eu gosto muito, sempre gostei, na verdade, sempre achei que, eu obviamente fiz toda a minha carreira no jornal e agora na internet, mas o rádio sempre me fascinou mais até do que o próprio jornal, apesar de que uma das primeiras lembranças também, como leitor, de ter, ainda em João Pessoa, olha só que curioso, no domingo à noite ir com meu pai numa banca no centro da cidade para conseguir a única edição do Jornal do Brasil. Que maravilha. Se chegava no domingo à noite, tinha um caderno B do Isso. JB, que foi decisivo na minha formação. Assim, não chegava a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, nem o Globo. O jornal de referência era o Jornal do Brasil. E ali passei a admirar o gênero da crônica, né? Assim, as crônicas que eram publicadas, tanto no esporte quanto na cultura também. Então, assim, e também vi ali estilos de textos jornalísticos que me interessaram bastante. Percebi que o jornalismo também poderia ser literatura, né? E a literatura, muitas vezes, também permite o exercício do jornalismo. Então, minha formação passa um pouco por esses universos e acho que isso, de certa forma, no inconsciente e também no consciente, acaba desaguando nos meus livros. Nós vamos falar da sua vinda para Minas, mas antes eu queria mostrar aqui um livro que você fez estando em Brasília, que é dedicado a um grande poeta de Brasília, talvez ao melhor poeta de Brasília, ao que traduz melhor
O Espírito de Brasília, Nicolas Ber, Eu Engoli Brasília. Olha, esse é um livro precioso, coordenado pelo Carlos Marcelo, com ótimas imagens também, com a publicação de importantes poemas, um projeto gráfico lindo. Como é que foi esse livro, Carlos? Esse livro ele inaugura uma coleção que a gente fez com alguns amigos da cidade, chamada Brasilienses, que era exatamente para afirmar a identidade cultural de Brasília, uma cidade que sempre foi muito massacrada por ser apenas associada a ser a capital, né, a ser a sede do poder. E a gente acreditava e acredita nisso até hoje, que há uma identidade cultural brasiliense e que começa a se formar nacionalmente nos anos 70 com uma geração de artistas e de poetas, das quais o Nicolas Ber faz parte. Eu conheci o Nicolas Ber num evento como esse, numa feira do livro em Brasília, e ele estava ele literalmente estava no guichê, ele vendendo seus próprios livrinhos, como ele fazia nos anos 70. Ele é um representante, para quem não sabe, da geração mimeógrafo, da geração marginal, que tem o Chacal, a Ana Cristina César, um pouco depois, né, Geraldo Carneiro. Geraldo Carneiro, exatamente. E que tem no Chico Alvim o mestre do Nicolas Ber, né, que eles se conheceram em Brasília. Chico Alvim, mineiro de Araxá. Né? Isso. E esse contato com a literatura do Nicolas, que depois se tornou um amigo, por isso até que eu falo Nicolas hoje, se tornou um grande amigo, me fez enxergar exatamente o que você definiu muito bem. Falei, mas a história desse cara não está documentada, sabe? E por que só fazer os livros quando as pessoas morrem, né? Por que não fazer esses perfis biográficos quando eles estão ainda em pleno vigor da sua criatividade? Então, assim, esses perfis, eles são inspirados, esse projeto é um pouco inspirado nos cadernos de literatura brasileira do Instituto Moreira Salles, mas só com os personagens de Brasília. Então a gente fez a primeira coletânea de poemas, o Nicolas, fizemos também um ensaio fotográfico com ele, uma grande entrevista, e foi um prazer. Eu escrevi o perfil biográfico, que é um gênero que eu gosto muito de fazer, traçar perfis assim, de figuras que tenham o que dizer, né? Antes de vir para Minas ainda, eu preciso falar de outro grande personagem ligado à vida de Brasília. Você já mencionou ele aqui, que é Renato Russo, da nossa geração, né? Mas ainda amado e querido pelas atuais gerações, né? Ele não envelheceu, né? Eu estou aqui com a primeira edição do livro, a outra edição já, mas esse livro aqui é uma biografia importante escrita por Carlos Marcelo. Renato Russo, o filho da Revolução, que deu a ele um trabalho de 10 anos. Mais de 10 anos, na verdade, porque eu fiz uma edição recente, uma edição revista ampliada, que eu fiz um novo capítulo e fiz mais 20 entrevistas. Vendo alguns jornalistas aqui no nosso encontro, para vocês terem ideia, essa foi a mais longa reportagem que eu já escrevi na minha vida, porque foram 9 anos de pesquisas e entrevistas, mais de 110 entrevistados, e depois, para a segunda edição, mais 20 entrevistados. Ou seja, foram 130 entrevistas em 9 anos e depois 1 ano, 9 meses de escrita e mais 6 meses de edição. Foi um trabalho absolutamente insano, não recomendo para ninguém. Porque o Mário Magalhães fala sobre isso, né, sobre a biografia do Marighella, né? Ele fala que só se faz um livro como esse uma vez. Assim, inclusive, você não consegue nem ter energia quando você tem outro trabalho, que era o meu caso. Né? Eu nunca me dediquei exclusivamente aos meus livros. Então, no caso dessa biografia do Renato Russo, eu trabalhava no Correio Brasiliense e fazia, ainda na edição impressa, fazia o fechamento do jornal por volta de 10, 11 da noite. Aí, para escrever, eu chegava em casa, comia alguma coisa, tomava um banho, pegava uma jarra de café e virava à noite. Ia escrever até às 6 da manhã, mais ou menos. E o dia começava de novo. O dia começava de novo e as notícias não paravam de acontecer, né? Então, mas tinha uma sorte, na época não tinha WhatsApp, né? Então, assim, tinha um sossego em relação a isso. Mas não recomendo a ninguém, porque quer dizer, eu recomendo o exercício da escrita, sempre, mas não essa tarefa insana de virar todas as noites durante 6 meses. Assim. Então, foi muito... Agora, por outro lado, foi muito prazeroso, porque o trabalho da reportagem, que foi o meu grande exercício nesse trabalho, a minha ideia nessa biografia, já existia uma biografia do Renato, um perfil biográfico, que tinha sido publicado pelo Arthur da Pieve, pela coleção Perfis do Rio, da extinta editora Relume do Mará, mas me intrigava muito o fato de não haver um registro mais detalhado da trajetória do Renato em Brasília, quando ele não era Renato Russo, ele era o Renato.
Aliás, esse foi o título, o título que eu trabalhei o tempo todo para a biografia. Não tinha russo no título. A minha ideia original era que a biografia se chamasse apenas Renato, porque eu imaginava que o meu objetivo era não só traçar um retrato de um artista quando jovem, mas também espelhar no Renato a juventude de milhões de brasileiros. O próprio Nicolas Baer, que é personagem do livro, porque conheceu o Renato, falou algo que não esqueci depois de ler essa biografia. Falou: Carlos Marcelo, você está de parabéns, mas eu entendi o que você fez. Eu falei: como assim? Você contrabandeou a história do Brasil na biografia do Renato Russo, né? Eu falei: não foi exatamente, não foi consciente, mas foi esse o objetivo mesmo. Porque me fascinava algumas coincidências. O fato de o Renato Russo ter nascido no mesmo ano de Brasília, 1960, de ter nascido no Rio de Janeiro e se mudado para Brasília, como a capital, né, se muda, e ter chegado em Brasília com 13 anos de idade, ou seja, e falando sobre isso em Belo Horizonte é até mais interessante para quem não tem essa noção. Imagina você ser um adolescente se mudando para uma cidade adolescente, né? É muito estranho essa noção de uma cidade adolescente, sabe? Uma cidade com 13 anos de idade. Isso eu achava muito fascinante porque houve um encontro e um embate entre esses dois adolescentes, Renato e a cidade. E isso culmina num show muito marcante, talvez ainda o maior show da história do rock brasileiro, um show para 50 mil pessoas no estádio Mané Garrincha, em 1988, e é um show que, para mim, simboliza um pouco do Brasil, é um show que foi programado, e um pouco de Brasília e um pouco do Brasil. Um show programado para dar certo e que não dá certo, que não chega ao final. É um show inacabado. Como o Brasília é uma cidade inacabada e como o Brasil é um país inacabado, né? Então me interessava, tanto é que o livro começa com uma cena que é o Renato dentro do seu quarto, no seu apartamento na Asa Sul, trancado, as pessoas embaixo do prédio dele, que em Brasília se chamam blocos, né? Tocando interfone e dizendo: Renato Russo está aí, ele vai morrer, a gente está aqui embaixo para matar ele. Ele não tem como sair de Brasília, ele se enfia numa banheira, e é montada uma operação de guerra com os amigos para escondê-lo no carro para ele poder ir para o aeroporto e voltar para Brasília. No dia anterior, os discos da Legião Urbana são queimados, uma rádio de Brasília faz uma incitação para as pessoas irem para a frente da rádio, levar os discos da Legião para queimar os discos lá, e se faz uma fogueira com os discos da Legião. Tudo isso porque houve uma série de incidentes no show, e eu reconstituo esse show na abertura do livro. E aí eu faço, então, uma cena que, aí sim, é um recurso quase da ficção. O Renato está dentro do seu quarto, né, nesse auge da fama, mas acossado, e aí ele sai no primeiro capítulo com 13 anos de idade, entendeu? Aí começa a narrativa do capítulo 1, e aí volto mais para a criação de Brasília, como fascínio da cidade, atraiu funcionários públicos, como o seu Renato, né, porque o Renato, para quem não sabe, Renato Manfredini Júnior, o pai dele também chamava-se Renato. Em casa ele nunca foi Renato, aliás, ele nunca foi Renato Russo, era o Júnior. Então, eles são atraídos, ele é funcionário do Banco do Brasil, ele é transferido para Brasília, e como milhares de brasileiros, ele faz esse percurso da velha capital para a nova capital. Então, eu achava isso tudo muito simbólico, sabe, Rogério, dessa utopia brasileira que foi feita pelo Niemeyer, pelo Lúcio Costa, por Israel Pinheiro, Atos Bucão e tantos outros, e Juscelino Kubitschek, né? Então, assim, esse movimento me interessava muito, contar um pedaço da história do Brasil e como essa utopia é desvirtuada quando chega a ditadura militar. Ou seja, ela com 14 anos de idade, a cidade já muda completamente de figura, e acontece o que aconteceu até hoje. Estamos enfrentando até hoje as consequências e cicatrizes da ditadura militar no nosso país. Nós vamos falar daqui a pouquinho de Os Planos, que é um romance que se passa em Brasília. Mas antes eu preciso ainda fazer uma pergunta sobre Legião Urbana, que ficou conhecido como talvez a principal banda do chamado rock brasileiro dos anos 80, que coincide com o momento da redemocratização. Qual a importância da Legião Urbana no cenário cultural brasileiro? Bom, a Legião Urbana, eu diria que ela é incontornável. Como referência, não apenas do rock, né, nacional, mas o que eu costumo falar que é a música brasileira popular, que é um pouco diferente da MPB, que é a música popular brasileira, né? Porque se for para pensar um pouco, apesar desse rótulo ter ficado muito conhecido, MPB, mas não necessariamente Caetano, Gil, Chico são compositores tão populares de ser cantado por todas as classes sociais como o Renato foi.
né? Algumas músicas como Pais e Filhos, Que País é Este, elas não pertencem mais ao Renato. O Arthur da Pieve fala muito disso. Elas já estão no imaginário coletivo, né? Floresta Caboclo, acho que todo repórter de cultura, todo jornalista já deu esse título para uma matéria, sabe? Todos os lugares você já enxergou esse título. Então, assim, o Renato passa a ser, por meio da sua obra, ele pertence ao imaginário coletivo nacional. E isso também é interessante porque desperta também uma certa animosidade, um certo ressentimento que é absolutamente natural. Não ressentimento, uma certa rejeição de novas gerações. Porque é assim, na verdade, que funcionam as gerações. O próprio Renato fez textos no qual ele não combatia, mas se colocava como uma alternativa à geração dos anos 70. A geração dos anos 90 vem para ser uma alternativa à geração dos anos 80. É sempre um contraste e um choque de gerações. É assim que o rock avança e muitas vezes é assim que a música e a arte avança, né? Por meio do conflito de gerações. Então, mas eu acho que no caso da Legião, o que me interessava mais era identificar nas letras do Renato reflexos, espelhos da nossa sociedade e do momento político e social brasileiro. Então, eu acho, isso não está escrito no livro, porque ele não é uma tese, ele não é uma dissertação, mas digamos, um dos conceitos que me moveu nesse trabalho. É identificar, especialmente na primeira fase da obra do Renato, autênticas crônicas que ele faz sobre o cotidiano brasileiro. E ao mesmo tempo, tentar decodificar para os novos leitores referências que podem ter passado batido. O próprio Que País é Este, né? Não é uma frase do Renato, você sabe muito bem disso. É um poema do Afonso Romano de Santana, né, essa frase, mas que, na verdade, vem de um brado de um piauiense radicado em Minas Gerais, Francelino Pereira, né? Isso. Num discurso que foi feito quando ele era representante da Arena, líder da Arena, salvo engano, presidente da Arena, que era o maior partido do Ocidente, como se dizia, que era o partido de sustentação da ditadura militar. E o contexto que a gente resgata no livro é um contexto de que país é este que não apoia o presidente Geisel, sabe? É uma frase que não é de protesto, muito pelo contrário. É de indignação por não estar sendo apoiado o governo militar da época. E o Renato fazia muito disso. Ele era um ávido leitor de jornais, né, e de tudo, na verdade. O Renato era um Google, assim, ele consumia, tinha na biblioteca dele enciclopédias que o pai dele comprava, e ele lia essas enciclopédias e guardava esse conhecimento, né? Então, se você for ver A Montanha Mágica, que é um título de uma das músicas da Legião, é um livro do Thomas Mann, tantas outras referências, A Tempestade, que é o último disco, é a última peça do Shakespeare. Então, a gente foi tentando decifrar essas referências, mas, ao mesmo tempo, com um trabalho de reportagem, Rogério, que me deixou muito feliz, que foi buscar no Arquivo Nacional, que fica em Brasília, e ainda não estava digitalizado, buscar lá nos arquivos, que eram caixas de papelão, labirínticos, assim, buscar nesses arquivos as letras que... olha só que interessante, para quem não sabe, durante a ditadura militar, para você fazer qualquer tipo de apresentação ao vivo, não apenas gravar discos, mas para você fazer um show, você tinha que submeter o seu repertório aos censores, à censura militar. Então, o que aconteceu com isso é que, muito antes da Legião Urbana, quando o Renato Russo tinha uma banda chamada Aborto Elétrico, nos anos 70, e ainda era professor de inglês, ele submeteu essas letras para fazer apresentações em palcos menores. E, ironicamente, esse processo burocrático ajudou a preservar. Então, foi uma alegria muito grande, depois de semanas revirando caixas, sem nenhuma identificação, achar lá nessas caixas os documentos originais com a assinatura do Renato, ainda como Renato Manfredini Júnior, no qual ele submetia essas letras de músicas que depois ficaram conhecidas nacionalmente. Tédio com um T bem grande para você. Que país é esse? Dado Viciado, que depois se torna Eu Sei, né, uma música do terceiro disco da Legião, e algumas delas com carimbo vetado, né? Sim, o carimbo original e dizendo que ofendiam a moral e os bons costumes, etc. E, ao mesmo tempo, tinham letras lá do Chico Buarque, também censuradas. Tinha recursos escritos pelo próprio Chico Buarque, que eu fiquei sabendo depois pelo empresário dele, que ele não tinha conhecimento, que a gente localizou também. E tinha também, a gente vai falar daqui a pouco, muitas letras censuradas dos forrozeiros brasileiros, que eram censurados também pelo duplo sentido. Eu acho que é o próximo assunto que a gente vai conversar. Né? Olha, Carlos Marcelo também escreveu outro livro sobre música, estamos falando aqui de música, cultura musical, que é esse belo O Fole Roncou. Se a gente achava que
o autor não tinha fôlego para continuar, ele continuou. Olha isso aqui. Né? O eixo central que conduz o livro, a história do forró no Brasil, né? É dado pela carreira, pela trajetória de nomes como Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. E Carlos Marcelo escreveu esse livro com Rosualdo Rodrigues. E eu queria que você falasse um pouquinho o que o leitor encontra aqui. Esse é um livro que eu escrevi porque eu gostaria de ter lido esse livro. Assim como do Renato. Na verdade, eu acho que a gente escreve os livros que a gente gostaria de ler. Se a biografia do Renato chama-se O Filho da Revolução, ele, de certa forma, espelhava a minha adolescência, esse é um livro que eu devia à minha infância, à minha origem. E, por isso, eu convidei para escrever esse livro comigo um jornalista também paraibano, também radicado em Brasília, o Rosualdo Rodrigues. Porque a minha primeira referência, a minha primeira lembrança musical não é Chico Buarque, Caetano Veloso, muito menos, obviamente, Renato Russo. É Luiz Gonzaga. É ouvir uma música, inclusive, chamada O Fole Rocô. A minha primeira lembrança de música brasileira é essa, com 4 ou 5 anos de idade. Então, eu acho... E aí me intrigava muito essa questão no mercado editorial brasileiro, de você ter vários livros sobre blues, por exemplo, sabe, escritos por brasileiros, nada contra. Vários livros sobre rock, eu mesmo escrevi um sobre ele, sobre rock, sobre um roqueiro. Diversos livros sobre samba, mas não tinha nenhuma biografia do forró. Existem diversas biografias do Luiz Gonzaga, uma biografia sensacional do Jackson do Pandeiro, mas não havia um livro que contasse, até fiz questão de colocar uma história do forró, não é a história do forró, porque, na verdade, também no sentido numeroso, isso é a primeira vez que estava se contando essa história do gênero. E a gente conseguiu também depoimentos de compositores e cantores que sempre foram relegados a um segundo plano assim, nesse cenário. De novo, representantes do que eu chamo de música brasileira popular, da MBP. Tipo Genival Lacerda, por exemplo, sabe? Tem um depoimento grande dele sobre o sucesso de Severina Chique Chique. João Gonçalves, que é o autor da letra de Severina Chique Chique. Antônio Barros, que está vivo até hoje, que escreve grandes sucessos do Luiz Gonzaga, como Olha Aqui de Novo, Danado de Bom, é do João Silva. E essas pessoas não eram conhecidas, Rogério. Isso me deixava assim, me dava até sabe, eu me sentia até como uma certa missão de trazer o resgate, porque eu ficava pensando, nossa, o brasileiro é fascinado pelo projeto do Wim Wenders, sensacional, o Buena Vista Social Club, né, de resgatar a velha guarda da música cubana. E aí foi um sucesso de bilheteria no Brasil. Nós tínhamos a nossa velha guarda do forró, e eu os entrevistei, e foi uma pena, a gente tinha um projeto de fazer um documentário, sabe, sobre eles. Muitos deles, infelizmente, já se foram. Mas não foi possível, a gente não conseguiu patrocínio para isso. E eu achei muito também sintomático das coisas do Brasil, de não ter conseguido um patrocínio para contar a história, sabe, a história por vídeo desses personagens. E, particularmente, acho que é uma contribuição importante ter aí as palavras de pessoas como Anastácia, que está viva até hoje, sabe? E outros compositores. Anastácia é autora do Só Quero um Xodó, grande sucesso do Dominguinhos. E as pessoas muitas vezes não associam, né, o autor das letras ao sucesso, acham que aquelas músicas pertencem aos cantores, né? Então acho que foi um trabalho que me deixa muito orgulhoso até hoje, e a gente até está planejando fazer uma nova edição para atualização. E até porque o forró volta agora, né? Recentemente com o João Gomes e tantos outros Barões da Pisadinha, que tem uma origem no forró, o forró volta a ser um gênero muito popular, né? Então, é um trabalho que me deixa muito feliz de ter realizado. E com um ótimo encarte de imagens, né? Luxuoso, com fotos de Dominguinhos, do Trio Mossoró, Marinês, Ermelinda. Olha que beleza. E a guarda do livro, depois eu vou mostrar aqui, sendo possível, a guarda do livro, que essa parte aqui, tem as capas dos discos. Sensacionais. Capas sensacionais. É uma joia preciosa esse livro aqui, para quem gosta da história da música brasileira. E o forró está enraizado na cultura brasileira, né, Carlos? Ele tem uma potência. Um dos lançamentos que eu fiquei mais feliz de ter feito do forró foi aqui em BH. Foi no Woodstock, um festival que reúne essas lendas do forró. E tem aqui uma cena forrozeira muito forte em Belo Horizonte. Então foi um prazer muito grande fazer. E ver que as novas gerações reconhecem isso, sabe? Eles reconhecem o valor desses grandes forrozeiros, desses grandes nomes. E ter
conseguido entrevistá-los, eu achei foi, assim, me deixa muito realizado, sabe? Uma das coisas que a gente se sente orgulhoso de ter feito no jornalismo, de ter ouvido o Genival Lacerda muito além do clichê, sabe? Da caricatura, sabe? De ele contar uma história que ele viveu com o Luiz Gonzaga, sabe? De ele contar da história da amizade dele com a Marinês, que é uma grande intérprete, que abre espaço para Elba Ramalho e para tantos outros cantores. Então, o Rosualdo Rodrigues, que escreveu o livro comigo, ele deu uma definição, acho que é bem interessante sobre o livro, que é como se fosse uma grande ciranda, na verdade. Então a gente aí vem um músico, entra no meio da ciranda, eles voltam, então a gente vai reunindo isso. E aí isso deu um trabalho de edição muito maior, porque no caso do Renato, você tem um personagem no qual você está ancorado. No caso do forró, a gente tem assim uma espécie de sistema solar. O Luiz Gonzaga é o Sol, mas você tem diversos planetas que orbitam em torno dele, mas que têm grandeza própria, né? Marinês, Genival Lacerda, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, Sivuca, e tantos outros. Então, assim, é realmente um universo, uma constelação, e fiquei muito feliz de ter reunidos nesse livro. Olha, agora é a vinda para Minas Gerais. Como é que foi essa chegada? Como é que é o trabalho no estado de Minas, especialmente nos conte sobre o Caderno Pensar, porque para nós aqui, da Bienal Mineira do Livro, o Caderno Pensar e a editoria de cultura do jornal são fundamentais. Bom, eu saí de Brasília e vim para Minas Gerais. Eu costumo dizer que eu saí do Principado de Mônaco e caí na França, né? Porque em Brasília, para fazer uma pauta, e tem repórteres aqui que são de Brasília, sabem que em 1 hora você sai do DF, né? Qualquer lugar, não tem jeito. Você apontar o carro, em 1 hora você está saindo do DF. Aqui, muitas vezes, em 1 hora você não sai de BH, né? Você não consegue sair de BH ou da grande BH. Então, primeiro foi esse choque dessa complexidade, sabe? De uma cobertura de um estado que é um país, né? E com várias regiões... ao contrário, por exemplo, talvez do Rio Grande do Sul e mesmo de Pernambuco, com regiões com culturas diferentes também, com características diferentes. Então, esse foi o primeiro desafio. Mas, por outro lado, para mim foi, assim, do ponto de vista do leitor e do jornalista que eu sempre fui, foi chegar, sabe, para mim, sem trocadilho, foi chegar no Olimpo, sabe? Porque, peraí, estou indo para a terra do Drummond, sabe? Peraí. Fernando Sabino, os escritores que eu sempre li, poder escrever ou pautar matérias sobre eles, para mim e tem sido uma grande honra. Um caderno como Pensar, com a tradição que ele tem, poder editar esse caderno e trazer à tona, sabe, nomes tão importantes da literatura brasileira, e perceber que boa parte deles passou ou tem uma ligação com Minas Gerais, sabe, é uma honra muito grande. E também me deixou muito feliz a ter conseguido realizar uma das primeiras pautas que eu pensei quando eu vim para o estado de Minas, e aí ligada à música, que foi, logo que eu cheguei, eu chamei o então editor de cultura, o João Paulo Cunha, e perguntei para ele: João, e os meninos da capa do Clube da Esquina? Ele: como assim? Eu falei: quem são? Ele: não sei. Eu falei: não, eu sei, mas alguém sabe quem são? Ele falou: não, mas já foi mandado uma equipe de reportagem para se tentar localizar os meninos. Ele: não, dessa forma. E essa era uma das pautas que eu trouxe, assim, quando eu fui convidado para vir para o estado de Minas, eu anotei algumas pautas assim, no meu caderninho. Tem um caderninho que eu vou anotando tudo, assim, bem século XX, assim, né? Não anoto no celular, anoto no caderninho alguns pontos. E essa pauta estava lá, Meninos do Clube da Esquina. E aí eu falei: vamos atrás, vamos mandar uma equipe para tentar localizar. E a gente teve uma repórter que é sobrinha do Fernando Brant, Ana Clara Brant, que trabalhava com a gente, e um fotógrafo. A gente mandou a equipe para o interior do Rio de Janeiro. A gente tinha uma dica de que a foto tinha sido feita no interior do Rio. E aí foram 2, 3 dias de buscas lá, e aí um dia, eu não vou esquecer nunca, o João Paulo vindo para a minha sala, ele interrompe a reunião de pauta e grita: achamos os meninos, sabe? Então essa foi uma emoção muito grande, ter publicado, e aí uma bela capa de domingo do estado de Minas está lá, a capa Os Meninos do Clube da Esquina. E eles reproduzem na capa a foto feita clássica do disco, que acaba de ser eleito o melhor disco da história da música brasileira, né? Isso deu uma repercussão até internacional, e deu até um processo, né? Porque eles não tinham autorizado o uso da imagem, né? Então, assim, eram outros tempos, né? Mas acaba sendo, assim, uma das coisas que a gente tem orgulho de trazer um aspecto da cultura, sabe? Talvez enxergando um pouquinho de fora, a gente ter essa noção do quão importante isso e valorizar esse elemento da cultura, não mineira, da cultura nacional, e num patrimônio mundial, na verdade.
Eu quero registrar aqui com muita alegria a presença do presidente da Bienal, Marcos Ferreira, do Grupo Asas, que é um guerreiro, não é fácil levantar um evento como esse, é muito difícil, né? E quero registrar a presença aqui também do querido João Pombo Barilli, que é editor do Suplemento Literário de Minas Gerais e repórter colaborador, excelente, por sinal, do Caderno Pensar. Ontem, nós falávamos aqui com o professor Augusto Massi, da USP, sobre a relação entre a imprensa e a literatura, e eu elencava para ele aqui algo que cabe numa mão, né? Que é o número de publicações especializadas em literatura que circulam hoje massivamente pelo Brasil. Citei a 451, o Suplemento Pernambuco, o Jornal Rascunho e o Caderno Pensar. Como é que você vê a redução, Carlos, do espaço da literatura na imprensa brasileira hoje? Eu vejo com muito pesar, do ponto de vista até do leitor, porque eu sou o leitor que, quando criança, começava a ler o jornal pela editoria de esportes e pelo caderno de cultura. Via as manchetes, claro, né, mas assim, sempre me interessei muito por isso. E há uma tradição brasileira que foi se perdendo, né? Então, assim, os suplementos literários, né, foi se criando a tradição de ser reservado aos sábados ou aos domingos, né, a publicação, eles foram minguando até que desapareceram de alguns jornais. E eu, sinceramente, não entendo, até do ponto de vista estratégico e do ponto de vista mercadológico, porque quando a gente vê um sucesso como o dessa Bienal do Livro, e a gente vê que o brasileiro continua muito interessado em ler, sabe? Ao contrário do que se diz, é claro que o objeto livro está cada vez mais caro, então ele está muito inacessível, especialmente nesse momento, pelo preço do papel, mas o interesse pela leitura continua muito grande. E há dezenas de publicações. Então, eu não acho que a gente faz isso, Rogério, por amor apenas às letras. Não, é porque é um mercado, sabe? É um mercado forte e que deve ser respeitado e que deve ser contemplado. E muitas vezes, eu acho que isso... Acho que a avaliação de alguns setores da empresa foi muito rigorosa em relação a isso, sabe? Porque... Veja o sucesso do Torturado, recentemente. É um best-seller, um livro nacional que vendeu mais de 300 mil exemplares. Sucesso da Carla Madeira. Carla Madeira, com Tudo é Rio, recentemente também. Ou seja, há eu não diria nem uma redescoberta, mas uma contínua descoberta de autores brasileiros, sem contar com outros fenômenos também. Então, assim, poder garantir esse espaço num suplemento como Pensar, não só, claro, para ficção, mas também para não ficção, para reflexões sobre temas atuais, eu acho que é uma das nossas missões. E volto a dizer, a gente não faz isso porque a gente faz isso porque sabe que vai ter leitura, sabe? Então, realmente eu não entendo por que outros jornais e outros setores da imprensa desistiram. Mas não dá grande audiência. Sim, ok, para isso existem outras matérias que darão grande audiência, mas você pode fazer um mix disso, sabe? Eu acho que um jornal, eu acho que um meio de imprensa se faz por meio desse mix. Carlos, vamos falar agora da sua ficção. Primeiro, Presos no Paraíso. Presos no Paraíso se passa na ilha de Fernando de Noronha, que pertence a Pernambuco, estado em que Carlos Marcelo morou, né? É um romance policial que já está traduzido para outros países, teve seus direitos comprados na França. E eu queria que você contasse um pouquinho como foi a gênese desse romance. Como é que você engendrou esse romance? Olha, que arrasta o leitor, viu? Se você começar, reserva aí um fim de semana, porque você não vai largar. É uma obra muito engenhosa e o cenário é um personagem. A ilha de Fernando de Noronha é um personagem do livro. O que me fascinava... Vou começar respondendo exatamente pelo que você acabou de destacar. E vou fazer uma revelação. Eu escrevi boa parte do livro sem conhecer Fernando de Noronha. Eu, na verdade, fui a Noronha para reconhecer os lugares que eu estava citando no livro. Primeiro, esse livro nasce de um projeto de não ficção. A minha irmã trabalhava em Noronha na época, e ela me contava algumas histórias do cotidiano de Noronha que eu achava muito interessantes e como jornalista, me aguçaram a curiosidade. Tipo, ela me falou uma coisa uma vez que foi o plot assim, foi o que me acendeu, sei lá, se o aeroporto fecha, não tem como sair. Aí eu falei, como assim? Não tem como sair, os barcos não chegam, mau tempo e você não tem como deixar a ilha. Bom gancho, hein? Aí eu pensei, e mais, né, você tem aflições, muitas vezes em Noronha falta água.
Falei, como assim? No lugar cercado de água por todos os lados, falta água, falta energia. Não tem conexão. Agora já melhorou bastante, mas isso ela me contou há uns 10 anos. Muitas vezes você perde a conexão com a internet, você não tem contato com o resto do mundo. Falei, opa, peraí, isso me interessa. Aí primeiro pensei, comprei até alguns livros. Curiosamente, achei um dos livros aqui em BH, infelizmente, finada Livraria do Ouvidor, achei lá numa seção de livros raros. Achei um relato de Noronha de 1930, e comecei a comprar alguns livros porque me interessava, e eu sabia que o Miguel Arraes tinha ficado preso em Noronha e que Noronha tinha sido usado por muito tempo como presídio. Então, no Estado Novo, pelo Getúlio Vargas, então ele mandava os presos políticos para Noronha, depois por preso, aliás, muito antes até, no século XIX, século XVIII, já havia lá Noronha como presídio, e depois, durante a ditadura militar, de novo. Então, Miguel Arraes foi um dos prisioneiros, nos presos políticos que ficaram em Noronha. E só recentemente na história dos séculos, né, assim, a partir depois da redemocratização, que Noronha passa a ser explorado como um destino turístico. Aí eu falei, peraí, então tem uma coisa interessante aí, você tem um lugar que durante séculos foi sinônimo de opressão e que agora se torna um paraíso. Aí veio a ideia aí eu falei, mas ao mesmo tempo, Noronha, com essa possibilidade de você fechar tudo, você tem o famoso, aí a gente pode falar um pouco sobre isso, um dos subgêneros mais populares do romance policial, que é o chamado crime do quarto fechado, que é quando tudo acontece num quarto fechado. Então, como é que a pessoa teve acesso a isso e fechou, e entrou ali e cometeu um crime, né? E aí eu falei, bom, mas então essa ilha está fechada. Então, assim, se está fechada, então o criminoso vai ter permanecido nessa ilha, não vai ter como deixar. Porque essa é a dificuldade de se ambientar uma história policial no Brasil, em Belo Horizonte, em São Paulo. O criminoso comete o crime, pega o carro, vai embora, foge, acabou o livro, né? Então você não tem muito como... Tem como achar. Não tem como achar, avançou. E também, Rogério, e a gente pode falar um pouco disso também, a literatura policial é muitas vezes chamada, subvalorizada, mas eu acho que ela tem uma importância para o nosso país que não é muito enxergada, que é o seguinte, eu acho que ela devolve a relevância do ato extremo que é um homicídio, e que no nosso país foi banalizado, com as dezenas de homicídios que são registrados a cada dia, a cada fim de semana, ainda mais agora com que você tem câmeras de todo lado. Então, assim, uma coisa que era chocante, por exemplo, e eu lembro disso nos anos 70, que foi uma foto que ganhou até o prêmio Pulitzer, salvo engano, que era de uma execução de um prisioneiro vietnamita durante a guerra do Vietnã. Hoje, qualquer telejornal mostra uma execução, claro, dando frame, esses vídeos estão disponíveis. Então, assim, a gente vive num país que banalizou a violência e banalizou os crimes que eu chamo de crimes irreversíveis, né? Como homicídio. Então, a literatura, por isso que a literatura policial tem tantos autores de sucesso da Escandinávia, porque lá tem muito poucos crimes. Então, assim, eles fazem, Stieg Larsson com a sua trilogia e outros grandes autores fazem sucesso por conta disso, porque como uma sociedade que ainda se choca com crimes violentos, então isso é uma exceção. Infelizmente, no Brasil, com esse número de mortandade, especialmente da população pobre e preta do país, então houve uma banalização das mortes. E então me interessava tentar resgatar esse ato extremo, que está desde o Raskolnikov, né, do Crime e Castigo, que é você cometer um crime e conviver com aquele ato, né, irreversível. Então, voltando a dizer, aí me deu então eu juntei algumas coisas. O fato de eu gostar de romances policiais, e tem um livro particular da Agatha Christie que me marcou muito, que quando eu acabei de ler, eu fiquei assombrado pela resolução, e eu, de certa forma, copiei essa resolução no Preso no Paraíso, só que eu não vou falar o título desse livro, senão vocês vão entender qual é. E aí eu pensei, não, mas eu posso transplantar essa história para uma ilha onde... E os personagens falam um pouco sobre isso, né? Que não, os personagens falam assim, aqui não parece, mas aqui ainda é Brasil. Então, havia assim, os dilemas brasileiros, as contradições brasileiras, como, por exemplo, o contraste da vida dos ilhéus com a vida dos turistas também. Então, isso me interessava bastante, mostrar algumas contradições brasileiras nesse universo paradisíaco. Então, assim, esse foi o, digamos... Mas, assim, Rogério, tudo isso isso agora é muito racional, sabe? Assim, mas quando eu comecei a escrever, eu fui meio que tomado pela história. E ele tem uma coisa interessante, que ele tem dois narradores, né? Assim, tem duas vozes narrativas. Ele alterna a primeira e a terceira pessoa. E depois, uma pessoa comentou, você fez como em Noronha, porque você tem o mar de dentro e o mar de fora
Eu falei, faz sentido, mas eu não pensei nisso quando escrevi. Porque Noronha tem o Mar de Dentro, que é voltado para o continente brasileiro, e o Mar de Fora, que é voltado para a África. E aí, no final do livro, essas duas vozes narrativas se encontram. E aí é o que eu chamo até no encontro do Mar de Dentro com o Mar de Fora. Então, havia também essa estratégia narrativa que eu achei interessante trabalhar com ela. É muito legal que sempre, no final dos seus 2 romances, das suas 2 ficções, há lista de música. E no Preso no Paraíso há também lista de livros, né? Isso é para o leitor um presente. Fala sobre essa sua preocupação, Carlos. Porque eu costumo dizer o seguinte, que eu consigo escrever livros sem literatura, digamos assim, mas eu não consigo escrever livros sem música. A música é o meu combustível para escrever. Eu não vou jamais esquecer que, por exemplo, para escrever um capítulo que particularmente era difícil do livro do Renato, que era o momento que ele ficou doente, ficou acamado durante 1 ano e meio, sofrendo com dores terríveis de uma doença, uma inflamação nos ossos. Eu fiquei ouvindo no repeat assim, do CD, na época do CD, o Clube da Esquina, a versão número 1, a instrumental. Isso foi meio que um mantra, sabe, assim, durante uma madrugada inteira. E eu até me emocionei, porque eu pensei, estava escrevendo em Brasília, numa madrugada fria, como ele passava também. Isso me deu uma certa emoção, escrever essa passagem, dessa solidão no auge da adolescência. Então, assim, faço trilhas sonoras exatamente para cada livro. Tão importante para mim quanto achar os nomes dos personagens, achar as tramas, é encontrar quais são as músicas que não só que eles ouvem. No caso do Preso no Paraíso, a gente tem, e também é uma brincadeira que eu faço, um dos protagonistas, ele é fã de Tom Jobim, ele tem uma obsessão por Tom Jobim, e ele é de Brasília, mas ele detesta o rock de Brasília. E o personagem, o que é o outro personagem do livro, que é o delegado de Noronha, noronhense, chamado Nelson, adora o rock de Brasília. Então ele pergunta para o personagem, aí você conheceu o Renato Russo? Ele, não conheci o Renato Russo, não gosto de Legião Urbana, por favor, não venha falar comigo sobre isso. Peraí, você é de Brasília e não gosta de Legião Urbana? Enfim, é uma das contradições desse personagem. Então eu faço questão de depois registrar as músicas que me acompanharam nessa jornada, sabe? Eu tenho num aplicativo de música, eu tenho essas trilhas sonoras que me ajudam a escrever e coloco muitas vezes coloco os personagens escutando canções durante os livros. Uma cena decisiva do Preso no Paraíso se dá ao som de Tom Jobim, do passarinho do Tom Jobim. E aquela letra ele vai refletindo sobre aquela letra e vai viajando, enfim, ele vai se perturbando um pouco sobre isso. E também claro, a gente vai falar sobre isso, mas acontece nos planos também. Isso. E a carreira de Preso no Paraíso, que já está na França, como é que foi isso? A carreira do Preso no Paraíso ela é mais bem sucedida na França do que no Brasil. Assim, isso é muito curioso. Ele saiu na França, no Brasil ele saiu em 2017, na França saiu 2 anos depois, com o título de Captif au Paradis, né? Ele teve uma tradução, obviamente, para o francês, mas ele saiu pela Gallimard, né? Uma editora, talvez a editora mais tradicional, não só da França, mas da Europa. Uma das casas editoriais mais tradicionais do mundo. E foi como tirar na Mega Sena, né? Você tem um livro editado pela Gallimard e eu não tinha muito contato, eu não cheguei a ir para a França para fazer o lançamento e não tinha muito contato. Eu só recebi, chegou um dia uma caixa da França, eu nem sabia por quê, achei que podia ser, sei lá, um contrabando, né? Alguma coisa assim, era uma caixa de 10 livros que eles mandaram, né, de cortesia, e tempos depois eu recebi uma carta assinada pelo diretor da Gallimard, dando os parabéns por ter esgotado a primeira edição do livro na França. E ele recebeu críticas muito positivas do Le Monde, Le Parisien e outros jornais franceses. Assim. E é isso, ele acabou fazendo mais sucesso na França do que no Brasil. Eu gosto muito de personagens que você criou para Preso no Paraíso. Você já falou do delegado, o próprio protagonista é também muito interessante. Que preocupação que você tem quando você constrói personagem? Os personagens de Os Planos, do qual nós vamos falar daqui a pouquinho, também são fascinantes, são muito sedutores. Como é que você constrói personagem? O Assis Brasil, naquele livro que ele publicou recentemente sobre a escrita de romances, a escrita literária, ele fala algo que eu concordo. Que um livro pode não ter trama. Né? Pode, tem vários autores que escrevem livros sem necessariamente uma trama. O livro pode não ser ambientado em uma cidade, mas ele falou, ele não acredita em um livro sem personagens. E eu concordo com ele. Acho que, para mim, os livros só nascem, eu só consigo começar a escrevê-los, os livros de ficção, claro, né?
quando eu tenho o domínio do personagem. Eu entendo quem é aquele personagem, eu vislumbro aquele personagem. E eu falei de ficção, mas não é verdade. Na verdade, a não ficção também. Eu só consegui começar a escrever o livro, a biografia do Renato, quando eu vislumbrei as múltiplas faces daquele personagem. Opa, vou poder explorar esses diversos aspectos. E no caso do forró também, ou seja, ali eu tinha diversos personagens que eu poderia trazê-los para reuni-los no mesmo livro. Então, acima de tudo, me interessam os personagens, mais até do que a trama, porque a trama é decorrente das ações desses personagens. No caso do Preso do Paraíso, é exatamente isso. De certa forma, ele traz no Nelson, que é esse delegado noronhense, mas que tem uma família com uma parte em Pernambuco e uma parte na Paraíba, ou seja, muito parecida com a minha, e o Nelson tem a minha idade, ao contrário do Tobias, que é o protagonista, que teria 10 anos a menos do que o Nelson. Então, assim, quando o livro ocorre, eu fiz questão de datar, o livro ocorre pouco antes da Copa de 2014. Então, o Nelson tem ali seus 45 anos, era a minha idade, e o Tobias, que é o protagonista, tem os seus 30 anos. Então eu consigo, com isso, trazer, por exemplo, elementos da minha memória afetiva, da minha memória, da minha vivência no Nordeste, eu empresto as minhas lembranças para o Nelson, entende? E eu li que o Leonardo Padura Fuentes, que é um escritor que eu admiro muito, escritor cubano, que tem o Mário Conde, né, no seu personagem, que é um alter ego dele, ele faz isso. Ele fez que a idade do Mário Conde seja a idade dele. Então ele envelhece, o personagem envelhece junto com ele. E eu fiz questão de trazer isso para o Nelson também. E também porque me interessava. O Tobias tem uma face mais sombria, o Nelson é um personagem mais solar, mais fácil até de se afeiçoar, apesar de também ter um passado um pouco sombrio. Então, assim, é assim que eu crio os personagens, sabe? Tentando trazer as facetas deles de uma forma que sejam harmônicos e, especialmente, como eles vão contracenar, digamos assim, como é que eles vão interagir entre si. Eu não posso deixar de falar do Dias Nunes, eu queria uma palavra sua sobre ele. Eu adoro o Dias Nunes. Bom, mas acho que é legal você contar o porquê o Dias Nunes, né? O Dias Nunes é o seguinte, o Dias Nunes a trama dispara a partir de uma cena de que ele participa ativamente. Exatamente, é o prólogo, então não terá nenhum grande spoiler nisso. O prólogo é o seguinte, do livro, são 4 ou 5 páginas, o Tobias, que é só resumindo um pouco da trama do Preso no Paraíso. O Tobias é um jovem historiador desempregado, que aceita o convite da irmã dele, que trabalha numa empresa de agência de viagens, para ir para Noronha para escrever um guia turístico do lado histórico de Noronha. Na verdade, a irmã dele arruma um emprego para ele, uma atividade, um bico, porque ele está, como milhões de brasileiros, desempregados. Se formou em História, fez um passeio, inclusive, em Ouro Preto, com os colegas, e lá comemoraram que ia ser grandes historiadores e depois perceberam que estavam desempregados. E aí ele faz esse trabalho durante 30, 40 dias e se envolve até romanticamente com alguns moradores de Noronha. E na noite e aí quando ele vai embarcar de volta ele mora em São Paulo. É um brasiliense que mora em São Paulo. Quando ele vai embarcar para Recife, para voltar para São Paulo, o avião começa a taxiar e começa uma discussão muito áspera com um passageiro do lado, que é um militar, não fica claro se é reformado ou não, mas é uma pessoa de formação militar, e porque esse passageiro não para de mexer no celular. E à época, 10 anos atrás, se dizia que poderia ter algum risco. Né? E aí o Tobias interpela o passageiro do lado, salvo engano, chama-se Passageiro da 19C, alguma coisa assim, o prólogo do livro. Isso. E ele fala, senhor, por favor, você pode desligar o celular? E aí ele fala, não vou desligar. Mas a aeromoça já avisou, e o avião está taxiando, né? Ele fala, não, mas eu não vou desligar o celular. E aí ele fala, não, você vai desligar o celular. E aí ele chama a aeromoça, só que no momento já está em procedimento de decolagem, então a aeromoça não vem. E aí começa uma discussão terrível entre eles, e um desentendimento, e na hora que o avião vai decolar, ele não decola, porque aí tem um problema na turbina e o avião fica no continente. E esse militar, ele briga de uma forma ostensiva com esse personagem, e aí ele chama o delegado Nelson para dar voz de prisão ao Tobias,
que não consegue voltar então ao continente. E aí o Nelson resolve tudo isso numa base da conversa e tudo, e aí fala, o Dias Nunes é dessa forma. Mas assim, mas o mais curioso, Rogério, que as pessoas perguntam, o que tem de né, você é jornalista, você escreveu, esse é um livro real? Eu falo, não tem absolutamente nada na real, com exceção desse prólogo, porque essa situação ocorreu exatamente comigo, só que foi num voo Rio de Janeiro, Santos Dumont, para Confins, quando eu tinha acabado de fechar os arquivos do Fole Ronco. E foi exatamente o que está escrito. E um passageiro do lado não desligava o celular, eu pedi para ele desligar, ele não desligava. E aí ele começou a gritar comigo, assim, e dizer que na saída, quando descesse em Confins, ele ia me cobrir de porrada. E aí eu chamava a aeromoça, ela não vinha, porque estava... E aí depois, quando vem a aeromoça, quando consigo chamar, ele muda e fala, não, o rapaz aqui do lado está meio descontrolado, talvez ele tenha medo de avião, não estou entendendo por que ele está dessa forma. A aeromoça sai de novo e fala, vou cobrir você de porrada quando chegar em Confins. Dessa forma. Aí eu fiquei totalmente aturdido, estava com um laptop, né, sempre ando com um laptop, e eu estava na poltrona, na janela. Ele estava no meio e a do corredor estava vazio. E tinha uma pessoa no outro lado, na fileira, né, das 3 e 3. Aí essa pessoa levanta, né, fala, bom, ela vai me socorrer. Aí a pessoa sai assim, vai para o fundo, tipo, vocês dois brigando aí, não quero saber disso não. Fala, não, estou ferrado, vou tomar uma porrada aqui quando chegar em Confins. Então veio um voo tenso e foi uma decolagem em que não foi muito tranquila no Santos Dumont, porque estava chovendo e era o último voo e o piloto falou, eu vou tentar decolar, vamos ver se eu consigo. Então, para quem já passou pela experiência de decolar com chuva em Santos Dumont, não é uma experiência das mais tranquilas. Mas, enfim, quando o avião chegou aqui, o que eu fiz? Primeiro, 30 minutos com essa figura do lado, eu abri meu laptop e comecei a escrever a história, comecei a escrever esse relato. E, assim, né, escondendo pouco, ele ficou assim. E aí, quando o voo pousou aqui, quando o avião pousa aqui no Confins, eu fecho tudo e aí ele levanta. Quando ele levanta, eles fazem um gesto para que me oculta dos passageiros. Aí eu levanto junto. Aliás, perdão, eu tiro meu celular do bolso e viro para ele. Aí ele não reage. Aí ele desce, aí depois vem o piloto, diz que esse passageiro tinha aprontado lá, mas enfim. Mas eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Com essa história, foi muito marcante isso. E acabei transformando isso nesse prólogo, e esse personagem. Ou seja, a minha vingança foi transformar essa história real numa história da ficção. E olha, esse personagem é muito importante na trama, não vou dar spoiler aqui. Os Planos, livro mais recente de Carlos Marcelo Carvalho. Passado em Brasília. Retrata com muito refinamento o que é uma geração de amigos da infância, da juventude, crescendo na mesma cidade, numa cidade tão complexa, digamos assim, de relações tão complexas, que é Brasília, Distrito Federal. Conta um pouquinho de Os Planos, Carlos Marcelo. É muito curioso, né? Porque Presos no Paraíso foi um livro que é sobre Noronha, e eu esqueci de falar. Então, depois eu fui a Noronha e visitei lá, e achei, inclusive, a moradia que eu imaginei na cabeça. Tinha uma casa isolada exatamente como eu imaginei. Parecia uma premonição. Mas eu quero dizer o seguinte, foi quase todo escrito em Brasília, Presos no Paraíso. Já Os Planos é um livro totalmente ambientado em Brasília e totalmente escrito em Belo Horizonte. E isso é muito curioso, porque acho que é o fato de, mesmo tendo mantido minha residência em Brasília, o fato de eu ir, vir e começar a olhar a cidade com certo distanciamento, me permitiu olhar para algo que tinha ficado na minha memória durante as entrevistas pro próprio livro do Renato Russo, que eu entrevistei dezenas de pessoas que jamais foram famosas, que, na verdade, nunca tinha dado entrevista, porque eram colegas do Renato Russo no curso de idiomas, no trabalho no Ministério da Agricultura, onde ele trabalhou como repórter, ou eram vizinhos de prédio. Então, essas pessoas nunca foram famosas. E só que essas pessoas, nos anos 70, algumas delas chegaram a montar bandas e para tentar, né, ter planos, né, de ser sucesso, e não foram em frente. Então, isso me interessou. Eu falei, peraí, tem um lado de personagens aí em Brasília que fizeram planos e não conseguiram realizar esses planos. E me interessava também escrever sobre uma geração acima da minha. Eu tenho 51 anos agora, vou fazer 52. Os personagens chegaram aos 60. Então, eu pensava que os 60 anos, eu ainda não cheguei lá, mas enfim, mas eu vejo como assim, é uma oportunidade, é um momento meio de urgência para
as pessoas que é tipo, bom, é agora ou nunca, né? É tudo ou nada. Eu vou tentar realizar meus planos enquanto eu ainda tenho uma saúde plena, domínio da minha vida. Então, eu vou tentar colocar em prática esses planos. Eu gostava também dessa ideia de que nem todo mundo tem sonhos, né? Mas todo mundo tem um plano, né? Todos nós temos um plano. Pode ser o plano de uma viagem, um plano de uma nova carreira, mas assim, nem todo mundo se permite sonhar, mas todo mundo se permite fazer algum tipo de planejamento da sua vida. E não necessariamente esses planos saiam como a gente imaginou, né? Ou como a gente traçou. E, claro, é uma referência no título ao plano piloto, né? Então, o livro tem, ele é dividido em duas partes. A primeira parte chama-se O Plano, e que se passa basicamente no plano piloto, e a segunda parte chama-se Outro Plano. E tem o plano final. E tem o plano final, exatamente. E, na verdade, aí já é uma referência ao cinema, porque tem um jovem personagem que é documentarista, então ele vai escolher qual o plano final do seu documentário. E me interessava exatamente isso. Eu acho que essa foto, você pode mostrar, Rogério, que foi utilizada na capa, eu acho que ela é muito simbólica. Para quem não sabe, alguns amigos de São Paulo viram essa foto e falaram, onde é que são essas dunas, né? Eu falei, não, esse é o Congresso Nacional, né? E, para quem não é de Brasília, não tem essa noção, que isso era muito comum nos anos 70. Ironicamente, no auge da ditadura militar, era permitido esse tipo de acesso ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal. A contracapa tem algumas crianças brincando com a estátua da Justiça. Essas fotos são de um grande mestre que eu tive na UNB, chamado Luiz Humberto, grande fotógrafo e grande pensador também, definitivamente um dos meus mentores. E foi uma honra também poder utilizar. Foi nossa última conversa. O Luiz Humberto faleceu antes desse livro vir à tona, e eu tinha escolhido para a capa do livro a foto da contracapa. Aí ele falou, não, Carlos Marcelo, por que você não usa aquela outra? Ele sugeriu essa imagem também. E que eu acho muito simbólico, porque são crianças brincando com o poder. E eu acho que isso está, na verdade, no livro, e você leu, sabe disso, e o desfecho tem... A gente faz também idas e vindas no tempo, e tem essa cena dessa foto. Eu acabei aproveitando isso, dessas crianças que brincam com a estátua da Justiça. Ou seja, são crianças brincando com a Justiça e não necessariamente se dando muito bem com essa brincadeira. Sim, Preso no Paraíso houve alternância das vozes narrativas. Algo que você maneja muito bem, e os planos, é o vai e vem temporal, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa técnica que você utilizou aí, de situar o livro em dois planos temporais muito distintos. E o plano que é o flashback é, para mim, muito potente, porque retrata ali algo que o Brasil inteiro conheceu da juventude de Brasília, não é? Do modo de comportar-se da juventude de Brasília. Exato. O livro tem, como o Rogério falou, ele é passado, ele se passa logo depois do impeachment da Dilma Rousseff, e isso também tem uma referência. Um dos personagens vende, não sei se vocês lembram desse episódio, mas são quatro, resumindo também a história, são 5 amigos que cresceram em Brasília nos anos 70, então fazem parte dessa primeira geração de adolescentes da cidade, e cada um deles teve um destino assim, quando se tornaram adultos, né? Um deles se tornou um empresário muito bem sucedido, suplente de político, que é um dos esportes favoritos dos empresários brasileiros, é financiar campanhas e se tornar suplente de senadores ou deputados. Um outro é um programador musical, então aí é uma pessoa mais... aliás, ele é mineiro, é um personagem mineiro que é chamado Tid, que também é uma referência ao Tom Jobim, né? Para quem não sabe, o Tom Jobim tem um disco chamado Tide, né, em inglês. Então, esse personagem ele sai daqui de Minas e vai morar em Brasília. Tem uma personagem que é casada com esse primeiro protagonista que eu falei, o empresário, chama-se Diana, é locutora dessa rádio. E tem os outros 2 personagens são um militar reformado que se torna dono de um viveiro de plantas. É o meu predileto, o Hélio Pires. Isso. E temos também... eu esqueci do último personagem. Deu um branco. Rangel, Tid, Rangel, delegado, claro. Até porque tem um link que eu esqueci de falar sobre isso. Talvez nem isso não fica tão evidente, mas o delegado Rangel, que é delegado no Lago Sul, que é uma das áreas nobres de Brasília, ele é primo do delegado Nelson. Isso. Do preso. Nelson reaparece. Então Nelson aparece em Os Planos
Aparece o Renato Russo em Os Planos também, porque um dos personagens conheceram, enfim, tem referências aos meus livros anteriores. Mas, assim, sem cabotinismo. Na verdade, você nem precisa perceber isso. E, curiosamente, em Presos do Paraíso já aparece o Nelson falando do seu primo que mora em Brasília. Então, já tinha essa ideia de levar esse personagem. Você me pergunta dos tempos dos flashbacks. 68 e 2016. Isso, exatamente. Na verdade, há flashbacks que são de 68, 78 não 88, de uma manhã de 78 e uma noite de 1978. E esses flashbacks são escritos no tempo presente. E o livro, a boa parte da narrativa, já nos anos 2000, 2014, 2015, por aí, já é a narrativa no tempo passado. Ou seja, o presente está no passado e o passado está no presente. Exatamente para embaralhar um pouco essa noção e trazer esses elementos dos anos 70 para mostrar como sentimentos que ficaram lá atrás, de ressentimentos. Esse é um livro muito desencantado. Eu acho que reflete muito pouco da minha visão do país, daquele momento que a gente estava vivendo. Talvez seja um livro, algumas pessoas falaram isso, é um livro um pouco pessimista. Apesar de que há uma saída para alguns personagens, mas realmente é um livro um pouco mais pessimista e mais desencantado com os rumos do país. Eu falei do Viveiro de Plantas, né, e do Michel Temer, não sei se vão lembrar disso, que ele durante o tempo, ele continuou morando no Palácio do Jaburu, ele não ocupou o Palácio da Alvorada, e aí ele deslocou algumas plantas, uns viveiros, para esconder os visitantes que chegavam lá no Palácio do Jaburu. Então, um dos personagens vende essas plantas para... O Hélio Pires. Exatamente, dono desse viveiro. Então, e aí há uma face de Brasília que incomoda muito a todos, que é exatamente essa face do convívio pernicioso com o poder, de negociatas, de conluios, de tramóias, e que eu achava que não dava para fugir delas. Então, é uma tentativa também de trazer isso para a ficção. Agora, tem dois personagens que eu acho que merecem uma menção aqui. O Denizar e a Jennifer, com DJ, Jennifer. Porque eu acho que a Jennifer dá um respiro para o livro. Acho que ela aponta uma saída. Aí o Rogério está falando do grupo de personagens que entra na segunda parte do livro, chamado Outro Plano. O Denizar é um veterano jornalista, ainda da época do jornal impresso, baseado em alguns personagens que eu conheci em redações, e que tem a maior dificuldade para se adaptar à internet, acha que o tempo todo que está sendo escanteado, que vai ser demitido, que não vai ter lugar para ele no novo projeto, que, além de tudo, ficou conhecido. Ele viralizou porque ele foi dar uma palestra para estudantes, ele ficou muito nervoso, bebeu muito, e aí ele tropeçou antes da palestra, e aí ele virou meme. Então, além de tudo isso, ele está cancelado nas redes sociais, ele não consegue se dar bem nesse mundo. E esse jornalista, Denizar, ele conhece uma estagiária que está começando na profissão, né, do jornalismo, e os dois é que acabam sendo os protagonistas dessa segunda parte do livro, chamado Outro Plano. Então, eles desvendam esse plano e exploram um pouco, claro, a minha vivência de redação, esses contrastes de redação que a gente perdeu muito na pandemia, mas que é tão fascinante, você ter pessoas de diferentes gerações, diferentes formações numa redação. Então, assim, a Jennifer é uma espécie de assim, o novo sempre vem, né, como diz a música, né? Então, dessa nova geração do jornalismo, mas que ao mesmo tempo tem um certo respeito por esses jornalistas mais velhos. Então, eu, de certa forma, falei um pouco da nossa profissão também nesses dois personagens e da dificuldade que é ser jornalista no século XXI, sabe? De tudo que conspira contra a verdade, contra a apuração. Tem um pouco desse bastidor também, e são esses dois personagens que acabam conduzindo a revelações sobre os protagonistas do livro. Tem livro novo em preparação? Tem livro novo para ser reeditado, que é o Fole Roncou, tem um projeto de fazer um novo capítulo para ele, e tem uma história que eu descobri em BH, e que está me fascinando muito. Eu acho que deve ser... estou organizando o que eu encontrei, achei muito fascinante essa descoberta. Acho que pouca gente de BH conhece essa história que eu encontrei, não vou dar muito spoiler por enquanto, mas me intrigou muito descobrir uma história tão forte e que acho que é pouquíssimo conhecida aqui em BH, em Minas Gerais, que é da história de pessoas que trabalhavam em editoras para escutar escritores, no caso, por exemplo, de que eles não conseguissem concluir suas obras, sabe? Que é, por exemplo,
havia, para quem não sabe, o Rogério conhece bem, mas para as novas gerações, no século XX, havia livrinhos de bolso que faziam muito sucesso no Brasil, coleções de livrinhos de bolso, que eram fasciculados, ou seja, você tinha vários e vários episódios, digamos assim. Eles faziam para as gerações da época, que são as séries, né, ou as novelas, né, os folhetins, a tradição folhetinesca. E esses livros, eles tinham continuações, e às vezes se perduravam essas histórias por meses, por anos, e muitas vezes poderia acontecer um infortúnio com o autor que tinha imaginado aquela história, e alguns editores tinham essa figura que escutava a história e estava preparado para assumir, para contar essa história, se por acaso o autor não conseguisse avançar. Eu descobri essa história em Belo Horizonte e estou interessado em contá-las. Assim, acho que vai sair alguma coisa disso. Que legal. Olha, última pergunta, antes da gente passar o microfone para o público. O que te fisga na literatura? Que papel ela ocupa na sua vida? Que fascínio ela exerce sobre a sua existência? A literatura, não necessariamente a minha, muito pelo contrário, até porque eu jamais releio meus livros, porque como bom jornalista a gente fica procurando coisas que estão erradas, então você fica já lendo com olhar de revisor, então eu tenho o maior medo de reler os livros. O que eu procuro na literatura, e aí, tanto na ficção quanto na não ficção, outras vozes, outros mundos, sabe? Acho que é isso, outras palavras, outras visões de mundo, sair um pouco do meu ego, sair um pouco da minha visão de mundo e descobrir visões de outros. Eu acho que a literatura e o jornalismo, na verdade, podem ser poderosos exercícios de empatia, sabe? E toda vez que você sai de si e vê o outro, quando você volta, você já não é mais o mesmo. Então, assim, eu uso mesmo. Para mim, a literatura tem uma função utilitária. Quando eu estou com muitos problemas na cabeça, eu vou ler um livro, sabe, para ir para outro mundo, para embarcar para outro. Porque quando eu volto, eu já não sou mais o mesmo, já estou em outro lugar. Então, a literatura tem essa capacidade, pelo menos para mim. A música também. Mas a música é mais para. A música também me leva para outros lugares, muito mais agradáveis, às vezes, do que a realidade, sabe? Então, a literatura, para mim, tem essa capacidade de pegar um livro do Drummond, de crônicas do Drummond dos anos 50, e que parece que ele escreveu ontem, sabe? Dando conselhos, assim, e tem uma história sensacional que ele conta numa das crônicas, que um jovem escritor chega para ele e fala: Drummond, eu gostaria muito de receber um conselho. O que eu devo fazer para ser escritor? Ele se torne servidor público. Porque aí você não vai fugir totalmente da realidade e você vai ter um tempo que você vai conseguir escrever. Então, assim, você vai conseguir exatamente o equilíbrio entre as duas coisas, baseado na própria... E aí ele cita vários exemplos você citou alguns deles aqui, recentes, mas no século XX, né, vários escritores mineiros tiveram essa trajetória. Né? A maioria, muitos. Pois é, então eu achei isso muito prosaico. Outro dia encontrei isso, acho que foi no Passeios na Ilha, numa crônica dele reunida, achei sensacional. Então, assim, essas visões... e acho que é um clichê do clichê do clichê, mas para mim é verdade. Quando eu leio Drummond, Pedro Nava, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, que é outra grande referência, e tantos outros para falar só dos mineiros, para mim eles estão vivos. Para mim eles estão conversando comigo. Não penso neles como uma pessoa que já morreu, que já faleceu. Nessas crônicas, especialmente, que, né, o Augusto Massi reuniu algumas delas nos Sabiás da Crônica, para mim eles estão conversando comigo, sabe? Eu me sinto muito à vontade com eles, inclusive, no vocabulário e tudo, me parecem muito familiar, sabe? As conversas dele comigo. Então, me fazem muito bem, me fazem companhia. Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu queria pedir palmas para o Carlos Marcelo. É um privilégio conversar com você. E agora eu passo o microfone para a Mara, que está aqui sempre nos dando um excelente suporte. Nós estamos aqui sendo gravados pelo Carlos, um ótimo profissional também. Eu passo o microfone para quem quiser fazer perguntas para o Carlos Marcelo. Primeiro, muito obrigado pela palestra, Carlos. Eu gostaria de te perguntar duas coisas. Quando você fala sobre a questão da Ilha de Noronha e as críticas sociais, eu queria perguntar duas coisas. Você se considera uma pessoa que utiliza dessa crítica social como... Analisando uma questão do Nordeste, a sua descrição me lembrou muito de José Lins do Rego, quando ele fala sobre... Quando ele escreve Riacho Doce,
Então, é isso que eu queria saber. Você se considera um crítico social? Você também utiliza um pouco da... claro que num gênero tanto policial quanto biográfico, você utiliza também de uma vertente de memorialista. E se essa questão da descrição influencia a sua obra, eu citei aqui o José Lins do Rego, mas a gente pode falar de vários outros autores do Nordeste, daquela famosa geração de 30. É curioso você citar o Zé Lins do Rego, porque sim, foi uma das referências que eu tive para o Preso no Paraíso, mas não explícita. Na verdade, o livro que mais me inspirou no Presos, inclusive ele é citado no livro, foi Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos. Exatamente por se passar num cárcere, que era o que me interessava contar essa história pregressa de Noronha, né? Então tem trechos, o protagonista Tobias encontra lá numa das pousadas que ele está, na pousada que ele está, ele encontra e passa a ler alguns trechos do Graciliano. Eu não diria que nem a minha literatura de ficção, nem a de não ficção, ela pretende ter uma crítica social, não. Eu acho que eu pretendo contar histórias que tragam também esses elementos, entendeu? Assim, então, há determinados momentos que cabem essa crítica. Me incomoda um pouco, pegando o seu gancho, me incomoda um pouco quando a literatura se torna ciência social. Ou seja, quando você externa na literatura pensamentos e análises e reflexões e dados que acho que cabem mais na não ficção do que na ficção. Isso me incomoda como leitor. E isso me incomoda, assim, por ler com certa frequência, eu começo a perceber o que eu chamo assim dos andaimes, sabe? Você começa a ver que tem naquele que foi construído, tem muita coisa racionalizada, sabe? Assim, isso me incomoda um pouco, porque eu acho que o racional é mais para a não ficção e para o jornalismo. Então, talvez, mas assim, claro, é uma questão pessoal. Eu prefiro ler não ficção do que ler ficções cerebrais. Assim. Eu prefiro ler ficções que nascem de algum lugar que o autor não sabe de onde veio. Porque a minha ficção foi isso. A gente acabou falando de algumas coisas que eu consegui colocar no livro, ou pelo menos tentei, mas tudo isso foi a posteriori, entende? Jamais parei para dizer, vou escrever um livro sobre personagens que conviveram com o Renato Russo nos anos 70, para que com isso faça um link com a minha história, que eu já contei da biografia. Não, zero, não era isso. Não era isso. Na verdade, por exemplo, no caso dos planos, começam a surgir cenas na cabeça, sabe? Assim como, por exemplo, um repórter, quando vai escrever a matéria, muitas vezes já vem um lead na cabeça. Então, meus livros têm lead. Tanto a ficção quanto a não ficção, eles nascem do prólogo, tanto o Renato, inclusive, muitas pessoas disseram que ele parecia um romance, assim, ele é estruturado como um romance, e tem uma história curiosa para contar sobre isso, porque eu reproduzo diálogos no livro do Renato, e algumas pessoas se incomodaram com isso. Mas você não estava lá para ouvir o que ele disse. Sim, mas eu reproduzo o que as pessoas me contaram como ela ouvia aquilo, né? Então, assim, é um recurso que eu me permito. Eu não chego ao limite, eu não me atrevo a ser tão, assim, digamos, ousado, como, por exemplo, a biografia do Kurt Cobain, que nas primeiras 20 páginas o narrador reconstitui, entre aspas, os últimos minutos do Kurt Cobain, sendo que ele estava absolutamente sozinho. Então, eu ainda não me permito esse tipo de liberdade criativa. Mas me permito, sim, reproduzir diálogos da forma com que eles foram com as quais eles me foram contados, entende? Então, falando sobre isso, então, por exemplo, a crítica social, falando mais claramente, não me interessa para a literatura. Eu não acho que cabe crítica social na literatura. Cabe, sim, contar uma história ou que seja tão poderosa que ela contenha também uma crítica social. Voltemos a falar do romance mais bem-sucedido do Brasil dos últimos anos, Torturado. Ele contém uma crítica social, mas, acima de tudo, ele contém uma história fortíssima. E contém personagens fortíssimos. E mais, tem um aspecto que é pouco comentado do Torturado. Eu estou falando agora de técnica literária. Ele tem uma estrutura folhetinesca. Cada capítulo puxa o próximo, puxa o próximo, puxa o próximo, puxa o próximo. Isso sabe, a Sherazade, as Mil e Uma Noites, sabe? Isso assim, isso é muito pouco até explorado e conversado, e é mais sempre trazido a questão social, que é importante, até pela formação do próprio Itamar, que é um geógrafo, e ter jogado luz numa população brasileira que sempre foi escanteada da literatura, mas me interessa muito também essa técnica narrativa. Então, me incomoda um pouco quando a literatura
fica pouco visível e se você vê mais a denúncia, a crítica, sabe? Isso não me agrada tanto como leitor. Carlos, você passou por um tema aí que eu particularmente acho muito interessante, que é o treino da empatia. A Marianne Wolf, num livro sensacional, uma pesquisadora, né, de Stanford, ela nos diz que os jovens americanos, nos últimos 10 anos, pesquisas, né, que eles fizeram, perderam em 40% a empatia, né, por não estarem lendo, não estarem fazendo o que você acabou de dizer, que é o treino da empatia, quando você encampa a perspectiva do personagem. Você acabou de dizer que não considera, né, a crítica social assim, aquilo que te mais fascina dentro da literatura. Mas não dá vontade de treinar, de fazer com que tudo que nós estamos vivendo, né, e é muito ruim esse fenômeno do cancelar, essa guerra, né, em que você deleta o outro, em que se perde muita empatia, e que é um mal, né, dos nossos dias atuais. Não dá vontade de escrever um livro para poder treinar a empatia? Olha, vou te falar com toda sinceridade, eu tenho zero vontade de escrever esse livro. Sabe por quê? Porque eu acho que nosso mundo está tão sobrecarregado com isso, está tão saturado, isso é tão feérico, isso assim isso é tão ostensivo isso consome tanta energia que eu acho que a gente perde muito tempo com um tempo que não volta mais, com algo que deveria estar em outra esfera. Explicando melhor, eu fico muito fascinado com esses livros que são publicados, até a Academia Mineira de Letras faz um trabalho brilhante nesse sentido, de resgate da troca de correspondência entre escritores, né? Você tem cartas preciosas do Drummond para o Fernando Sabino, do Sabino para o Paulo Mendes Campos, do próprio Lara Rezende. Eu fico pensando como é que vai ser isso ajudou a contar a história da literatura brasileira no século XX, essa troca de correspondência. Como é que vai ser feito isso em relação aos escritores do século XXI? Vai ser o Zap? Você vai ter prints de WhatsApp onde vão ser contadas, vão ser memes, né? Então eu acho que a gente está perdendo muito, e mais, eu digo assim, porque esses escritores tiveram obras, Zé Lins do Rego e tantos, fizeram obras tão caudalosas? Acho que é porque também não havia as redes sociais, então eles não perdiam muito tempo com isso. Então eu acho que a gente está vivendo um tempo muito desafiador, que é não só de atrair a leitura, mas eu estava falando isso hoje recentemente, anteontem com um amigo sobre isso, ontem só com isso com um amigo, que o mais grave que eu acho da cultura, do que traz das redes sociais, especialmente o próprio WhatsApp, é entrecortar o pensamento. É você, o tempo todo, ser interrompido e mudar o pensamento, mudar o pensamento, mudar o pensamento. A leitura e a escrita, nem se fala, ela exige uma atenção constante e uma fluência. Hoje é muito mais difícil para um repórter escrever, por exemplo, a matéria, porque tem lá o chefe dele, outros repórteres, escrevendo mensagem no WhatsApp o tempo todo, e ele tem que estar ligado o tempo todo nisso, ele não consegue se concentrar naquilo. Então, manter a concentração hoje, e aí falo tanto para as crianças, para os jovens, para o estudo mesmo, se dedicar, fazer um mergulho numa determinada obra de ficção, de não ficção, é hoje um exercício muito mais difícil do que era em tempos atrás. Porque hoje há um parque de diversões permanentemente ligado para nos distrair, né? Então, assim, eu acho que isso é o mais prejudicial. Agora, claro, isso tudo está ao nosso controle, né? Teoricamente, estaria no nosso controle. Então, a gente deveria ser capaz de fazer esse tipo de controle. Mas eu acho que muitas vezes a gente perde a mão, sabe? E acaba desperdiçando muito tempo que a gente poderia estar escrevendo, lendo, assim. Eu acho que isso seria fundamental a gente poder resgatar. E acho que atividades como essa, passei aqui um pouco antes, né, pela Bienal, vendo os estandes cheios de crianças, sabe? Isso é muito bacana, ver que vai haver, mesmo que seja um interesse residual, mesmo que isso não seja permanente, mas assim, vai haver um momento que aquele leitor vai se conectar com aquele autor. E pode ser um autor que já tenha morrido, sabe? Mas ele vai estar vivo naquela leitura. Eu acho que esse resgate dessa conexão talvez seja o grande desafio. O Brasil é um país muito conectado e que lê pouco, né? Assim,
Então, assim, eu acho até que talvez por isso o Preso no Paraíso tenha feito até mais sucesso na França do que no Brasil, porque lá não há um nível de conexão tão alto, sabe, como a gente está registrando no Brasil. Então, eu acho que esse é um desafio. E tem outra questão também, né? Nós somos um país com uma cultura visual muito forte. A gente foi educado pela cultura audiovisual das novelas, sabe? Então, isso muito mais do que da própria literatura. A televisão tem uma influência na nossa formação e de alguns escritores, depois que reflete sobre isso, Sérgio Santana, passa a reagir, não é nem de refletir, a reação. Escritores que reagem a isso e que conseguem transformar isso em literatura, mas é muito difícil esse exercício. Boa tarde. Alô? Oi, boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem. Fiquei muito interessado na sua obra, com a sua palestra. Estou conhecendo agora os títulos, mas eu vim mais pela questão da literatura policial. Sim. Que é curioso que eu passei, assim, grande parte dos últimos tempos lendo o livro de filosofia, porque é a minha área. Então, assim, eu senti saudade, né, que a minha primeira aproximação à literatura foi com a coleção Vagalume, assim, que tem os livros policiais, né? Não esqueço da primeira reportagem, que foi um livro que eu li deles. E aí, assim, depois de um tempo, né, sei lá quantos anos, mais de 20 anos depois, eu peguei o livro de Sherlock Holmes para ler, o Estudo em Vermelho. E, assim, o livro policial ele tem uma condução eletrizante que os outros não têm, né? Essa coisa de você querer saber o que vai acontecer no final, né, de uma resposta. Então, assim, eu vi que você transita pelas formas, né, de escrita. E dentro da literatura policial também a gente tem uma diversidade grande. Para você pegar um Crime e Castigo, que o Dostoiévski é o meu autor de literatura preferido. E assim, no caso do Crime e Castigo, você tem várias páginas narrando ali um estado emocional do Raskolnikov, né? A questão febril, aonde ele se encontra. E eu estou dizendo isso tudo para chegar então ao centro da minha questão, que é sobre as adaptações para filmes. Porque eu vejo essa parte final da sua última resposta, né? Você comentou essa questão do audiovisual, aqui no Brasil tem uma força muito grande. E, assim, eu vejo, igual o caso do Crime e Castigo, o Woody Allen tem 2 filmes que ele aborda ali, né? O Match Point, que é mais antigo, e o Homem Racional, mais recente, mas com a temática do Crime e Castigo. Então, assim, embora talvez num filme não retrate, talvez você passa 2, 3 dias lendo o estado febril emocional do Raskolnikov. Você não vai ver isso em uma cena de um filme. Você não vai ter aquele mesmo sentimento, aquela mesma empatia. Mas, assim, eu tendo a pensar que, embora seja diferente, é bom a adaptação para o filme. E eu gostaria de saber o que você pensa disso, dos filmes policiais, das adaptações dos livros para filmes, e se já teve algum convite, se você está disposto a fazer isso com seus livros, enfim. O primeiro retorno que eu tive, os primeiros retornos que eu tenho tido dos planos, acho que 9 entre 10 retornos, as pessoas falaram: nossa, isso parece um filme, parece que eu estou vendo as cenas. Isso até mais nos planos do que no Preso no Paraíso. E sobre o Preso no Paraíso, aconteceu uma coisa interessante. O Milton Ratum, escritor que se tornou um amigo, ele leu os originais e falou assim: Carlos, eu adorei o livro, agora só não entendo uma coisa. Eu falei: o quê? Por que você chama seu livro de romance policial? Para mim é um drama. Esse livro tem um grande drama, o drama dos grandes personagens da literatura universal. Não, obviamente, que o livro se compare a isso, mas que os dramas dele são os grandes dramas existenciais das figuras. Ele falou: eu vejo nesse livro não um romance policial, eu vejo um drama. E acho que isso é em comum, tanto no Preso no Paraíso quanto nos Planos. Eu costumo chamar os 2 livros de dramas policiais, não de romances policiais, porque, no fundo, me interessam mais os dramas do que a trama, sabe? Assim, as soluções policiais, como você falou, do Conan Doyle e outras, a própria Agatha Christie, às vezes, nos livros do século XX, parecem, às vezes, muito fora da realidade. Sabe? Você tira um coelho da cartola e resolve. Isso não me interessa muito. Me interessa mais os dramas que levaram determinados personagens a cometer alguns crimes e o que eles tentaram fazer para cobertar esses crimes e como esses crimes permanecem, como no caso do Raskolnikov, com esses personagens, sabe? Então,
os meus personagens, então, são um pouco atormentados, assim. Então, eles carregam esses dramas íntimos e que, muitas vezes, você só conhece nas últimas páginas. Você só conhece a motivação deles nas últimas páginas. Mas, assim, tentando responder um pouco mais a sua pergunta, eu escrevi há uns 4 ou 5 anos para uma revista da PUC, do Rio de Janeiro, um artigo chamado Crimes Sem Fronteiras, ou os deslocamentos no romance policial, onde eu analisava exatamente como o romance policial foi mudando e foi se deslocando, né? Se deslocando, às vezes, geograficamente. Por exemplo, antes eles estavam concentrados na Europa. Então, você tinha a França do Simenon, você tinha a Agatha Christie na Inglaterra, P.D. James na Inglaterra, os italianos, um pouco depois, com o comissário Montalbano, do Andrea Camilleri, enfim, você tem um universo de escritores, uma tradição europeia, Conan Doyle, nem se fala, uma tradição europeia de romances policiais. Aí eles se deslocaram da Europa, numa parte da Europa, para os nórdicos, né? Então você começou a ter, já no século XXI, autores nórdicos se destacando. Nos Estados Unidos, a literatura policial, ela é esse rótulo é um subgênero do que se chama de crime novel, que até me parece o nome mais interessante, ou seja, novelas de crimes, ou seja, romances sobre crimes. Eu acho que meus livros são mais isso do que romances policiais, apesar de que os dois têm policiais, mas eu acho que até a palavra policial não cabe muito nessa denominação, ela é um pouco reducionista, entendeu? E aí você tem, por exemplo, as histórias do Rubem Fonseca. A gente pode chamar de romances policiais? Para mim, não. Para mim, eles são grandes histórias de dramas humanos e muito perturbadoras. Patricia Highsmith, que é uma escritora que eu gosto muito, ela fala muito dos dramas dos personagens, que acabam sendo também personagens policiais. Tem um escritor mais recente, chamado Dennis Lehane, que eu gosto muito. Ele fez aí falando agora de obras audiovisuais, né? Ele escreveu um livro chamado Sobre Meninos e Lobos, que foi adaptado pelo Clint Eastwood. E é um grande filme. E ali eu acho que há uma paridade, sabe, entre o livro e o filme. Os dois são grandes obras. Eu me incomodo pouco quando as obras audiovisuais, seja séries ou sejam filmes, elas apenas se detêm na questão da trama, né, de tentar ilustrar o que já está no livro. Eu acho isso pobre, exatamente pelo que você falou, porque na literatura, nesse ponto, vai ganhar sempre de goleada. A literatura é muito mais rica do que isso. Por outro lado, a gente percebe que alguns livros do século XX, especialmente os que eram produzidos com mais rapidez, eles ficaram um pouco datados, porque eles não tinham imagem para fazer. Na verdade, se faziam livros com descrições rápidas e tudo, eles realmente ficaram meio que obsoletos. Assim. É difícil você voltar a este livro como era antes, porque, na verdade, eles pretendiam ser produções audiovisuais que não se realizavam, entende? Então, assim, me interessa mais... o Hitchcock dizia que um livro ruim dá filmes bons, né? Assim, e não necessariamente o contrário. Livros bons muitas vezes dão filmes ruins, né? É muito difícil estabelecer essa relação. Olha só que curioso, né? O Stephen King odeia o Iluminado, o filme. Né? Ele odeia o Iluminado. Ele diz que é uma das piores adaptações dele, dos livros dele, e é considerado uma das obras-primas, não só do Kubrick, mas do cinema. Mas se você relê o Iluminado, dá para entender por que o Stephen King odeia tanto. Porque o personagem tem um drama que no filme ficou subdimensionado. O Jack Nicholson encarnou um louco desde o início. E o personagem tem uma gradação que não está no filme. Mas, enfim, é o que interessava mais ao Kubrick, a forma dele contar a história. Mas muitas vezes acontece isso. Os filmes acabam não conseguem traduzir. Há muita frustração, né, dos leitores com isso. No caso do Preso no Paraíso, os direitos foram vendidos para uma produtora conhecida, a RT Features, que fez Me Chame Pelo Seu Nome, vários filmes conhecidos, inclusive internacionais. Mas ainda não foi realizado, não foi produzido, até porque será um filme caro, tem que ser filmado em Noronha. Eu até falei isso como produtor na época, o Rodrigo Teixeira, que comprou os direitos. Eu falei, olha, eu vendo os direitos, agora contanto que você não leve Noronha para São Paulo. Se você não levar para Ilha Grande, porque vai ser mais barato, sabe? Então, se você não fizer isso, ok, tudo bem, sabe? Porque, no caso do Preso no Paraíso, e o Rogério destacou muito bem, o cenário é um personagem. Então, e ele é protagonista. Há 3 protagonistas na trama. Há o Tobias, há o Nelson e há a Noronha. E o embate entre esses 3 é que move o livro. Então, assim, é fundamental que o livro seja ambientado em Noronha. Mas isso também é a liberdade de cinema, uma série que eu adoro. Eu até escrevi recentemente sobre ela, chamada Ozark, do Netflix,
eu descobri agora, depois de ver a última temporada, que é uma série muito interessante, não sei se vocês viram, porque ela se passa, é uma história de uma família de Chicago que vai para a região de Ozarks, que são os grandes lagos norte-americanos. Então eu fiquei pensando assim, é como se uma família saísse de São Paulo e fosse viver em Caldas Novas, sabe, assim, numa região turística no centro do Brasil. E aí você tem uns contrastes por isso. Mas aí eu descobri agora, ao escrever, que nenhuma cena foi filmada no local lá, no Missouri, nos Ficos Lagos. Foi filmado onde havia benefícios fiscais. Então, isso também é permitido, as produções se permitem esse tipo de liberdade também, entendeu? No caso, o meu livro, é assim, os planos também, eu acho que não tem como ele não ser ambientado em Brasília. A cidade está muito presente nele, né? Então, vejo que os livros estão muito impregnados pelo ambiente nos quais os personagens se movem. Oi, boa tarde. Tudo bom, Carlos? Tudo bem? Uma pergunta, Carlos. Você, como um escritor, jornalista, quando você sabe que um livro vai ser de ficção ou não vai ser ficção? Assim, quando você sabe, como que isso é na sua cabeça? Assim, Bom, eu só tive essa dúvida no primeiro livro de ficção, que foi o Noronha, né, o Preso no Paraíso. Porque eu acho, não sei se eu acabei falando, mas eu não falei. Bom, no caso do Renato Russo, sempre nunca pensei em fazer ficção sobre a história dele. Mas já usei ali alguns recursos que seriam mais tradicionais do romance. Essa coisa da abertura uma abertura mais, digamos, impactante, tratar o Renato como um personagem, tratar outras pessoas como personagens. No caso do Fole também, assim, tratá-los como personagens, mas sempre foram projetos de não ficção, nasceram assim desde o início. No caso do Preso no Paraíso, não, aí você tem razão. Ele nasce como um projeto, eu não falei isso, ele nasceu como um projeto de um livro de não ficção. Eu gostaria de contar, comecei a pesquisar, inclusive, comprei livros antigos com relatos de Noronha do início do século. Então, ele nasceu com essa pesquisa. Só que aí veio a ideia de transformar isso numa ficção. Deu a virada por essa história que eu contei aqui, que eu vivi, e outras histórias que foram se juntando, e aí eu fui na minha memória afetiva também, da minha vivência do Nordeste, tudo, então, de trazer um pouco esse universo. E no caso dos planos, também desde o início era uma ficção, sabia, tinha plena consciência, porque também vinham algumas cenas na minha cabeça, algumas passagens, apesar de ter usado para ela algumas referências e memórias da minha passagem por essa rádio onde eu trabalhei no início dos anos 90, na Rádio Cultura, trazer um pouco desse universo de uma subversão numa rádio oficial, sabe? Eu achava isso muito interessante. Ter um personagem porra louca que trabalha no Senado, sabe? Na rádio do Senado. Entrevistei até um programa do musical que trabalha na Rádio Senado para entender como é que era isso, mas com muita, João, com muito mais liberdade, sabe, assim, apesar de fazer uma pesquisa um pouco rigorosa, mas eu me permito, assim, que às vezes ser um pouco inverossímil, digamos assim, não ficar tão preocupado, será que dava tempo da pessoa chegar nesse trajeto? Não, isso eu me permito sair um pouco disso, porque percebo que a ficção não tem esse compromisso que o jornalismo tem, sabe? Essa obstinação na reconstituição. E, sinceramente, isso é uma discussão que vale outra. Né? Assim, a biografia, você sabe muito melhor do que eu, o próprio Rogério também, a biografia também não deixa de ser não um exercício de ficção, mas um exercício autoral, porque primeiro você elege o universo, ao eleger o personagem, você já está, né, fazendo uma escolha. E ao escolher o que vai entrar e o que não vai entrar na biografia, já é um outro processo autoral. O mesmo para uma reportagem, né? Assim, uma reportagem de grande fôlego, você pode passar uma semana em Conceição do Mato Dentro, por exemplo. Você entrevistou 40 personagens, aí você volta e vai escrever uma reportagem, não, esse aqui não rendeu, isso é normal. Até isso, olha só que curioso, o jornalismo chama os seus entrevistados de personagens, né? Que é uma palavra que é utilizada pelos ficcionistas. Né? Então, o jornalismo e a literatura também se chamam de histórias. Né? Assim, qual a história que você vai contar? Você tem uma boa história? O que é que o personagem te contou? Né? São termos que são utilizados tanto na ficção como na não ficção. Então, assim, os livros nascem muito definidos. E atualmente eu me dedico mais à ficção por uma questão de tempo. Assim, eu não consigo mais ter... Eu tinha alguns projetos de biografias, assim, de outros livros de não ficção que eu não consigo desenvolver por conta da minha atividade jornalística, que se tornou muito mais intensa. Durante a pandemia também foi muito exaustivo. Assim, eu não consegui escrever uma linha de ficção durante a pandemia. Assim, até porque a realidade era tão assombrosa e tão perturbadora
que era intimidatória também, sabe? Assim, não sei se outros escritores passaram por isso, mas assim, o máximo que eu consegui foi revisar algumas coisas, preparar, mas não escrever ficção. De repente a ficção se tornou tão pequena diante do que a gente estava vivendo, sabe? Que, sabe, ver cenas de cidades inteiras desertas, sabe? A gente viveu uma distopia há menos de 2 anos. O episódio de Manaus, sabe? Como a ficção consegue competir com isso, né? Como a ficção consegue competir? E indo um pouco mais para trás, como é que a ficção consegue competir com o Brasil dos últimos 10 anos? Como é que você consegue competir com um dia de Belo Horizonte, no qual, enquanto há um jogo da seleção brasileira no Mineirão, a cidade está sendo toda quebrada, uma avenida inteira está sendo quebrada, e a apuração dos nossos repórteres revela que a ordem da polícia foi: preserva o Mineirão, o que aconteceu no Antônio Carlos pode acontecer. Isso parece ficção, né? Você saber que isso acontece. E a gente até, na época... E como levar isso para as páginas do jornal? E eu lembro que a nossa manchete do dia seguinte da edição do Estado de Minas foi: Brasil ganha, BH perde. Como tentar unir isso, sabe? Então, tem acontecido coisas não é o foco da nossa conversa hoje, mas assim, como conviver com tamanhas demonstrações de desumanização como a gente está convivendo, sabe? De falta de empatia, de desamparo, sabe? Né? Assim, vocês sabem do que eu estou falando, tanto no mais alto governante do país até pessoas que convivem com a gente, né? Assim, que estão próximas da gente. Como conviver com isso? Aí, se você coloca isso na ficção, parece inverossímil, né? Parece que você está carregando o personagem nas tintas, né? Não, esse cara é muito vilão, né? Está pesado demais. Não, então a gente está vivendo tempos que são difíceis para fazer ficção, porque a realidade está sendo muito mais perturbadora do que a imaginação permite. Queria agradecer a todos que nos acompanharam, aos que trabalharam conosco aqui hoje, dando suporte a essa sessão. E agradecer também, Carlos Marcelo, pela sua presença na imprensa mineira, viu? A gente sabe que pode contar com você para promover a literatura, para promover a reflexão, para promover o pensamento, né? Então, para mim, é um alívio quando eu abro o jornal e vejo que lá tem espaço para o Ricardo Aleixo, para Ana Martins Marques, para Ana Elisa Ribeiro, para Adélia Prado, para o Drummond, para Paulo Mendes Campos e Otto Lara Rezende, cujo centenário de nascimento celebramos nesse ano, né? Para Sabino, centenário de nascimento, ano que vem. Então, a presença do Carlos Marcelo para nós, na imprensa nossa, é um presente. Muito obrigado, sem média, sem favor nenhum, você sabe que não é esse o caso, é reconhecimento público. Queria te dar a palavra final. A gente está permitindo que... eu sempre considero que é o momento da vitória do pensamento, da vitória da civilização. A gente está vivendo, infelizmente, num país que está dominado pela barbárie, assim, e pelo obscurantismo e pela ignorância. Então, quando a gente consegue reunir pessoas para ouvir outras pessoas, para escutar o que outros têm a dizer e ter esse contato com autores, eu tenho que agradecer por este espaço, sabe? Por esse registro disso ficar documentado e por ter pessoas que são tão interessadas em falar um pouco sobre o meu trabalho, essa interlocução brilhante feita pelo Rogério, esse conhecimento, sabe, que ele tem da minha obra, essa atenção que ele teve, eu queria agradecer muito a ele. Agradecer também ao editor, eu acabei de não mencionando isso, que o meu mais recente romance, Os Planos, é um lançamento de uma editora de Minas, a editora Letramento, editora mineira. A gente não conseguiu fazer um lançamento presencial, então eu considero esse evento uma oportunidade de falar para o público de Minas Gerais sobre esse livro e dizer que é isso, que o trabalho que a gente faz dos educadores, dos jornalistas, sabe, dos realizadores de eventos como esse, eles semeiam, eles ficam, eles permanecem. Eu acho que esse é o grande exemplo. E não estou falando isso da boca para fora, não, porque quando a gente vê os nomes que você citou e a importância que eles têm para os dias de hoje, Otto Lara Rezende, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Carlos Drummond de Andrade, a gente percebe que eles venceram a finitude, né? Que eles conseguiram se tornar imortais, não necessariamente por meio da academia, mas se tornaram imortais, sabe? Porque eles estão permanentemente nas nossas lembranças, nas nossas leituras e nos nossos sentimentos. Então, eu queria agradecer muito a vocês por essa chance também. Muito obrigado, Carlos. Palmas para Carlos Marcelo.